Ver. Só mais alguns instantes. Muito bem. Bom dia para todo mundo. Os meus alunos do primeiro ano da administração e da mineração. Vamos iniciar agora a nossa aula do dia. Só um minutinho. Do dia. Estava desativando ali o som, o áudio do telefone, que estava dando microfonia. Mas vamos iniciar a nossa aula, então, do dia 12 de maio, ok, gente? Essa é a aula em que nós faremos os exercícios sobre ligações químicas, tá? Aí eu vou resolver esses exercícios daquela apostila que vocês têm, né? Lá na nossa página do Moodle, tá? Mas antes da gente começar, eu quero fazer alguns comentários sobre o questionário. O questionário vai ser aberto hoje, estará disponível para vocês hoje à tarde, a partir das 15 horas. Tá? Então, esse questionário, deixa eu compartilhar aqui o nosso cronograma. Deixa eu compartilhar o nosso cronograma, está ele aqui. Tá? Vocês já estão vendo aí o cronograma. Ok, deixa eu ver. Apareceu. Tá? Então, esse é o nosso cronograma do semestre 2020/2. E hoje, a aula do dia 12, no cronograma consta um assunto que é polaridade de moléculas, tá? E geometria molecular. Vocês estão lembrados, vamos relembrar, que na última aula do dia 5, na quarta-feira passada, eu disse e confirmo agora, reafirmo, tá? Que eu não vou cobrar esses assuntos, quais sejam polaridade de moléculas, substâncias moleculares e suas propriedades e geometria molecular. Então, principalmente geometria molecular. Tanto é que no finalzinho da aula passada, eu dei passamos a vista rapidamente sobre o que é geometria molecular. Está lá na apostila, né? Inclusive, lá na apostila, esse assunto, geometria molecular, está depois da lista de exercícios. Tá? Eu nem coloquei exercícios sobre geometria molecular. Por que isso? Relembrando. Porque nós estamos no ensino remoto, um ensino emergencial, e a normativa da diretoria de ensino estabelece que a gente trabalhe com o essencial. E é o que eu estou fazendo, tá, gente? Eu estou apresentando esses assuntos para vocês, mas, inclusive com vídeos, né? Se vocês forem lá à sala do Moodle, o vídeo lá apresenta a sala do Moodle tem lá vídeos que falam de geometria molecular, forças intermoleculares, polaridade de moléculas. Só que esses assuntos que eu havia programado para hoje, eu não vou cobrar de vocês, tá? No questionário. Por isso que hoje, dia 12, nós vamos nos dedicar a resolver exercícios para o questionário. Esse questionário, vocês já devem, alguns aí já devem ter acessado o questionário, as informações, ele não está disponível ainda, mas as informações estão lá. Tá? Esse questionário aqui
ele vai ser aberto hoje, às 15 horas, será aberto até o dia 27. Isso significa que vocês têm 15 dias para resolver esse questionário lá no Moodle. Agora não vai ser como na etapa anterior, que vocês fizeram, preencheram e mandaram para mim em PDF e tal. Nada disso. Agora a resolução é toda lá na nossa página. Tá? Esse questionário, ele serão 3 tentativas, tá? Cada tentativa terá duração de 1 dia, ou seja, 24 horas corridas. Você iniciou a primeira tentativa agora, num horário lá, 5 da tarde. Você tem até às 4 horas e 59 minutos seguinte para completar. Eu configurei para 3 tentativas. Ou seja, se você fez a primeira, a pontuação não foi suficiente, não foi uma pontuação que te agradou, não foi uma pontuação adequada, aí você já tem uma segunda tentativa, do mesmo jeito. O tempo para você fazer essa tentativa são 24 horas corridas, tá? Ok, gente? E até uma terceira tentativa. Qualquer uma delas, se você fizer em uma, ou a segunda ou a terceira, a data limite para envio desse questionário lá no Moodle é dia 27 de maio. Não. Inclusive, é um prazo bastante dilatado, né, gente? Olha lá. Isso aqui foi também estipulado pela diretoria de ensino naquela normativa sobre essa etapa agora que a gente está desenvolvendo, né? São 15 dias que a atividade tem que ficar aberta, tem que ficar disponível. Ok, gente? Tá? E na próxima semana, no dia 19, a gente já começa o próximo capítulo, que é o capítulo 5. A gente já começa um outro assunto, um outro tema, que são as funções químicas. Tá? Ok, gente? Eu também já coloquei lá no Moodle a apostila, sobre funções, que é assunto da semana que vem. E tem lá também alguns vídeos. Né? Tá. Bom, mas a nossa atividade de hoje, a nossa aula de hoje, é resolver exercícios sobre ligações químicas, e esses exercícios servem de referência, vão servir de base para o questionário. Ok? Então vamos direto. Alguém tem alguma pergunta a fazer antes da gente começar? Alguém teria algum questionamento, alguma pergunta sobre esse assunto que a gente está desenvolvendo agora, ou sobre as informações que eu passei para vocês? Posso ir em frente? Deixa eu ver aqui se está tudo ok aqui. Está tudo ok e tal. Posso ir em frente, né? Então tá certo. Eu vou voltar lá, me perdi agora. Espera aí. Deixa eu voltar lá no compartilhamento. Só um minutinho. Vamos ver. Eu quero compartilhar. Tá aqui. Muito bem. Todo mundo está vendo aí a lista de exercícios? Todo mundo tem essa lista de exercícios, né? Vamos lá, então. Primeira questão. Primeira questão é sobre um elemento químico que possua a configuração eletrônica
Vamos lembrar, gente, configuração eletrônica é aquela distribuição dos elétrons nas camadas da eletrosfera. E essa configuração aqui, ela é dada pelo diagrama de Linus-Pauling. Esse 1 é o nível 1, significa a primeira camada eletrônica. Então, esse elemento aqui, que a gente está falando nesse exercício, ele possui, na primeira camada, ele possui 2 elétrons no subnível S. Já na segunda camada, lá, na segunda camada, esse elemento, camada eletrônica, possui 8 elétrons. 2 no subnível S e 6 no subnível P. Ok? E na última camada, olha lá, na última camada, que é chamada camada de valência, esse elemento químico desse exercício, na terceira camada e a última, tá, apresenta 2 elétrons. Aqui, a minha mãozinha passando lá. Então, esse elemento químico, na sua camada de valência, ele possui 2 elétrons. Muito bem. Aí a seguinte questão é, primeira pergunta, esse elemento químico, ao unir aqui tem o sentido de formar ligação química com outros elementos, tá, para formar compostos, ele poderá fazê-lo através de ligação iônica. Vamos raciocinar. Será que aqui eu estou pensando que é assinalar, gente, é assinalar verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Essa primeira afirmativa, ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Então aqui vem a letra V, nesse primeiro item. Por que ela é verdadeira? Porque esse rapazinho aqui, esse elemento químico, pelo fato dele ter essa configuração, ele está lá na coluna 2A. A coluna 2A é a coluna dos metais alcalino-terrosos. E os metais alcalino-terrosos, lítio, cálcio, bário, lítio dá um A. Oh, desculpa. Berílio, magnésio, esse cara aí é o magnésio. Tá? Esse que está no exercício é o magnésio. Então, berílio, magnésio, cálcio, esses elementos da coluna 2A, que são chamados metais alcalino-terrosos, eles formam ligação iônica. Então, eles podem sim, olha lá, podem sim formar compostos por meio de ligação iônica. Tá? A tendência deles, vocês estão lembrados do que é uma ligação? Vamos relembrar. É aquela ligação em que um átomo perde elétrons, são aqueles elementos químicos situados à esquerda da tabela, do lado esquerdo da tabela, tá? E forma ligações com átomos do lado direito da tabela, que são aqueles lá das colunas 6A e 7A. Então, esse elemento químico, que no caso aqui é o magnésio, tá? Esse cara aqui é o magnésio. Ele é um metal alcalino terroso e ele pode, sim, formar ligações iônicas. A tendência dele é perder 2 elétrons. Olha lá. Então, essa primeira afirmativa é verdadeira. Ok? Posso prosseguir? Muito bem. A segunda afirmativa. Ao unir-se com outros elementos, doará 3 elétrons. Falso. Não é verdade. É fake. Afirmativa fake. Por quê? Porque esse elemento químico tem 3
camadas, 1, 2, 3, mas na última camada, o número de elétrons é esse aqui, ó. São 2 elétrons na camada de valência. A tendência dele não é doar 3, a tendência dele é doar 2. Aqui, ó, 2 elétrons. Então, quando ele forma ligação, quando ele se liga a outros elementos, a tendência dele é doar 2 elétrons e não 3. Então, isso aqui, ó, é falso. Aqui é a letra F de farofa. Terceira afirmativa aqui. Ao unir-se com cloro, vai fazê-lo na proporção de 1 átomo de cálcio, de magnésio, para 3 de cloro. Essa afirmativa também é falsa. Sabe por quê? Porque o cloro está lá na coluna 7A. Se o cloro está lá na coluna 7A, tá? Depois, quando vocês forem estudar, estiverem revisando esse vídeo, lá que eu vou fazer, gravar, o vídeo está sendo gravado, eu vou baixar ele e colocar lá o link lá na nossa sala. Vocês acompanhem novamente o que eu estiver falando com a tabela periódica na mão. E vocês vão perceber que o cloro está lá na coluna 7A. Se ele está na coluna 7A, a tendência do cloro é receber 1 elétron. Então, o cloro recebe 1, esse átomo aqui, magnésio, doa 2. Então, essa afirmativa aqui está errada. A proporção vai ser de 1 átomo de magnésio, 1 átomo desse elemento, para 2 do cloro, e não 3. Tá? Então, essa afirmativa aqui é falsa. Assim que a gente acabar, eu vou acabar essa questão, eu vou projetar, eu vou fazer uma resolução na folha ali para vocês enxergarem isso, tá? Então, pode marcar, falso aqui, ó. Verdadeiro, falso, falso. Primeiro, verdadeiro. Segundo, falso. Terceiro, falso. Quarta afirmativa. Esse elemento é um metal. Verdadeiro. Os elementos situados à esquerda da tabela, colunas 1A e 2A. No meio da tabela, as colunas B, né? Começa lá no escândio, tá? Vai passando lá ferro, cobalto, níquel, até algumas partes da coluna 3A, 4A e 5A, tá? Tem aquela escadinha lá na tabela, né? São metais. Esse aqui está bem do lado esquerdo da tabela. Está lá na coluna 2A. Então, ele é um metal. Inclusive, ele é chamado de metal alcalino terroso. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Verdadeira. Última afirmativa. Ao unir-se com o oxigênio, só lembrando, o oxigênio é um ametal da coluna 6A. Então, a tendência do oxigênio, se ele tem 6 elétrons na camada de valência, a tendência dele é receber 2. Então, veja só. Se o oxigênio recebe 2, e esse elemento, que é o magnésio, doa 2, perde 2, esse perde 2, esse ganha 2, então eu vou precisar 2 elétrons perdidos, 2 elétrons recebidos. Então, basta um átomo desse, perdendo 2, e um átomo desse, ganhando 2. Então, a proporção desse para esse, do magnésio para o oxigênio, é de 1 para 1. É um átomo de magnésio para 1 de oxigênio. Ou seja, essa afirmativa aqui está errada. Tá? Ela está errada. Ela é falsa. Verdadeiras são a primeira e a quarta afirmativa.
a segunda, a terceira e a quinta são falsas. Eu vou passar lá eu vou resolver isso lá no papel para vocês. Vou mostrar isso para vocês lá. Tá? Então, pode ser, né? Vamos lá. Vou voltar lá. Vamos voltar lá. Vou parar de compartilhar isso. Agora eu peço a vocês que me digam se estão enxergando a nossa folha. Vocês estão enxergando a folhinha aqui, gente? Vocês estão conseguindo enxergar essa folha que eu estou compartilhando com vocês? Me deem aí um retorno, por favor. Estão enxergando aqui? Sim, né? Já deu para ver, sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou explicar aquela questão lá. Aquele elemento químico lá, que é o magnésio. Olha lá. O magnésio, se sair a folha sair do quadro aí, vocês me avisem, tá? O magnésio, ele tem, olha lá, aquele elemento da primeira questão, 2 elétrons na camada de valência. O cloro, tá? Estou falando daquela questão do cloro. Tem 7 elétrons na camada de valência. Por que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência? Porque ele está na coluna 7A. O cloro está na 7A. O magnésio está na 2A. Então, quando essa ligação iônica, por que é uma ligação iônica? Porque o magnésio, aquele elemento lá daquela questão, é o magnésio, ele tende a perder 2. Já o cloro na coluna 7A, a tendência dele é ganhar 1. Por que a tendência dele é ganhar 1? Por causa da teoria do octeto. A teoria do octeto fala isso, tá? Todo átomo tende a ligar para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele quer ganhar 1 para ficar com 8. Só que o magnésio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele tem que perder os 2. Que aí a camada dele anterior vai ficar com 8. Lembra lá na distribuição que eu mostrei agora? Tá? 2, 8, 2. Então, a última camada tem 2. A penúltima tem 8. Então, a tendência dele é perder 2 para ficar com 8. A penúltima vai passar a ser a última. Para isso, então, vai ser necessário um outro átomo de cloro. Esse outro átomo de cloro também terá 7 elétrons na camada de valência. 2, 4, 6, 7. Aí, o magnésio doa o seu segundo elétron. Um elétron da sua camada de valência, ele doa para esse átomo de cloro. O outro elétron, ele doa para um segundo átomo de cloro. Consequentemente, a fórmula desse composto é essa aqui, ó. Qual que é a proporção? Um átomo de magnésio, o 1 aqui não se escreve, tá, gente? O índice 1 não se escreve. Então, é um átomo de magnésio para 2 átomos do cloro. A proporção é de 1 para 2, tá? 1 para 2. Para 2. E lá estava falando que era 1 para 3, lá estava errado. Assim como esse outro caso aqui também, ó. Essa explicação que eu estou dando agora serve para vários exercícios, né? Serve para vários exemplos aí. Aquele outro caso lá também, o que dizia aquela última afirmativa? Que o magnésio ia ligar no oxigênio. O oxigênio está na coluna 6A. Se o oxigênio está na coluna 6A, significa que ele tem 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na camada de valência.
Nesse caso, olha lá, o oxigênio, para ficar com 8, 2, 4, 6, para ele ficar com 8, ele vai receber os 2 elétrons do magnésio. Então, nesse caso aqui, basta um átomo de magnésio que vai perder 2 elétrons e um átomo de oxigênio que vai ganhar 2 elétrons. Então, a fórmula fica MgO. Gente, o metal é sempre do lado esquerdo, tá? E o ametal é sempre do lado direito, na hora de escrever a fórmula. É só seguir o que está na tabela periódica. Os metais estão do lado esquerdo, os ametais estão do lado direito. A mesma convenção a gente usa aqui. Na hora de escrever a fórmula, o metal fica do lado, o símbolo do metal do lado esquerdo, olha lá, e o símbolo do ametal fica do lado direito. Ok, gente? A proporção aqui, ó, é de um átomo de magnésio para um átomo de oxigênio. Lá naquela alternativa lá, era de 2 para 3. Não é verdade. Tá? Ok? Tudo bem? Muito bem. Vamos passar lá para o exercício. Voltar lá para o nosso exercício. Apareceu já aí? Apareceu. Então tá lá. Segundo o exercício. Então tem aí dados os elementos químicos e os seus respectivos números atômicos. Tá? Aí está pedindo para fazer a representação de Lewis. O que é a representação de Lewis? É essa que eu acabei de fazer. Tá? É essa que eu acabei de fazer. A gente mostra os elétrons da camada de valência. E, inclusive, a gente mostra quem perde e quem ganha. Tá? Elétrons. Podem ver, ali a letra B. Ó. A letra B, acabei de fazer para vocês. Olha lá. Só que na letra B, no lugar do cálcio estava o magnésio. O cálcio também está na coluna 2A. Tá? Então, a letra B tem uma resolução semelhante ao que eu acabei de fazer do MgCl2. Aqui vai dar CaCl2, né? Mas vamos fazer a letra A. Vamos fazer a letra A e vamos fazer a letra D. Nós vamos fazer a letra A, que é o potássio com o enxofre, tá? E a letra D. A letra C já tem resolvido na apostila, tá, gente? Se vocês olharem nessa apostila aí, lá na letra C, a letra C já está resolvida lá. Deixa eu mostrar para vocês. Só um minuto. Aqui a letra C, ó. A letra C está aqui, ó. Só que aqui no exercício, no lugar do enxofre, lá está pedindo oxigênio, tá? Mas vamos fazer, não. Vamos fazer também. Bom, vamos refazer. Bobagem. Vamos refazer. Vamos voltar lá. Vamos fazer, então, a letra A e a letra C. A letra D é muito fácil. Então, a letra C é alumínio e oxigênio. Ok. Ok, gente? Muito bem. Então, eu vou resolver lá no papelzinho de novo. Vamos voltar lá para o nosso papel. Voltando lá para o nosso papelinho de resolução. Tá? Voltando para lá. Voltou aí, gente? Meu telefone aqui, eu tô filmando com o telefone e não está aparecendo legal, não. Não estou conseguindo enxergar legal.
Tá ok, gente? Fala só um sim aí para eu saber se está aparecendo na minha folhinha aqui, ó. Tá Tá aparecendo. aparecendo, sim. Tá, é porque eu troquei de telefone, gente. Meu telefone antigo tava dando pau, e esse novo chegou agora, e eu estou apanhando dele igual um condenado. Então, eu não estou conseguindo. Ele está conectado aqui na sala, no Teams, mas ele não está aparecendo legal aqui para mim, eu não estou conseguindo enxergar direito. Tá uma imagem aqui pequenininha. Bom, então vamos lá. O potássio. O potássio, gente, está na coluna 1A. 1A. O que significa isso? Lá no exercício, eu coloquei lá um número atômico, mas basta você ir na tabela periódica, localizar o elemento, você vai ver que ele está na coluna 1A. Se ele está na coluna 1A, ele possui apenas um elétron na camada de valência. Já o enxofre está na coluna 6A. Se o enxofre está na coluna 6A, significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a tendência que a gente está falando aqui? Elementos situados à esquerda da tabela, a tendência é perder elétrons. São os metais. O potássio é um metal alcalino. Elementos situados à direita da tabela, tá? São chamados ametais, também conhecidos como não metais. A tendência deles é ganhar. No caso do enxofre, ele tem 6 elétrons, a tendência dele é ganhar 2. Uai, como é que faz? Esse potássio aqui, ó, só é capaz de doar 1. Então, o potássio fica legal. Ele doou o elétron que ele precisa doar. Mas o enxofre ganhou somente 1. Então, ele ficou com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele ainda não estabilizou, ele ainda não está estável. Para isso, ele precisa ganhar mais um elétron. Da onde que vai vir esse elétron? Vai vir de outro átomo de potássio. Então, essa ligação potássio-enxofre, ela necessita 2 átomos de enxofre, porque cada um perde um elétron, e um átomo, desculpa, gente, bobagem, 2 átomos de potássio, porque cada um perde um elétron, e um átomo de enxofre, que vai ganhar esses 2 elétrons. Como é que fica a fórmula? Potássio do lado esquerdo, porque é um metal, né? Quantos átomos de potássio? 1, 2. Do lado direito da fórmula, enxofre. Quantos átomos de enxofre? 1 só. Então, a fórmula dessa substância, a fórmula química dessa substância é K2S. Qual que é a proporção entre esses átomos desses elementos? 2 átomos de potássio para um átomo de enxofre. Ok, gente? Vamos para o próximo? O próximo aqui, ó. Alumínio, oxigênio. O alumínio, 1, 2, 3. Por quê? Porque o alumínio está na coluna 3A. O alumínio é um metal, né, gente? O alumínio é um metal. O oxigênio está na coluna 6A. Ele está na mesma coluna do enxofre. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, o alumínio perde aqui, perde. Olha lá o que aconteceu. Aquele átomo de oxigênio, 2, 4, 6, ganhou 2, ele ganha 2. Tá? Se tem 6 aqui, ele só pode ganhar 2.
ele está satisfeito. Ele já atingiu o octeto, atingiu a estabilidade. Mas o nosso amigo alumínio, não. Nosso amigo alumínio, ele necessita perder 1, 2, 3. Ele só perdeu 2 para esse oxigênio. Aí como é que a gente faz? Coloca outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sim, aí agora o alumínio vai perder esse elétron para esse oxigênio. Tá? Bom, o alumínio, resolvemos o problema do alumínio? Resolvemos. O alumínio, olha lá. 1, 2, 3. Perdeu 1, 2, 3. Só que surgiu um novo problema. Esse oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele necessita ganhar 2. E ele só ganhou 1 elétron. Aí, como é que eu resolvo? Mais um átomo de alumínio. Aí, ó, 1, 2, 3, que alumínio está na 3A. Aí, esse segundo átomo de alumínio vai doar um elétron para o oxigênio, para esse outro oxigênio. Aí, agora sim, esse oxigênio, o problema dele está resolvido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo. Mas, esse átomo de alumínio, esse segundo átomo de alumínio, ele doou apenas um elétron. Ele necessita doar 3. Consequentemente, agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim. Olha lá. Então, gente, esse átomo de alumínio perde 3, esse outro átomo de alumínio perde 3, esse átomo de oxigênio ganha 2, esse central aqui ganha 2, esse também ganha 2. Então, essa fórmula de Lewis mostra para a gente que essa molécula, eu falei bobagem, isso aqui não é molécula, que essa fórmula, isso é um composto iônico, né? Tá? A gente só pode falar molécula quando a ligação é covalente. Ela tem a seguinte quantidade, ó. 2 átomos de alumínio, olha lá, 2 átomos de alumínio, quantos átomos de oxigênio? 1, 2, 3, olha lá. Esse é um óxido de muita importância na indústria, tá? O óxido de alumínio, ele é o principal componente de uma rocha, já falei isso com vocês na aula passada, né? Acho que falei, que é a bauxita, esse minério, a bauxita, ou bauxita, tem gente que chama de bauxita, é o minério de alumínio. Essa fábrica nossa aqui de Ouro Preto, em Indalco, antiga Novelis, antiga Alcan, né? Hoje chama Indalco, ela, a matéria-prima dela é esse óxido aqui, é o óxido de alumínio. Né? Tá? Qual que é a proporção? São 2 átomos de alumínio para 3 átomos de oxigênio. Ok, gente? Vamos voltar lá para o nosso exercício? Voltar lá para o nosso exercício. Tá? Então, eu fiz a letra A e fiz a letra C. As outras vocês façam. Essa aqui é igual a NaCl, igual, essa letra D. A letra D é igualzinho o cloreto de sódio. Né? É a mesma coisa do cloreto de sódio. O terceiro exercício é idêntico ao segundo. Sódio, coluna 1A, cloro 7A. 1A, lítio 7A. Aqui, ó, alumínio e oxigênio, acabamos de fazer. Ó. Tem muito exercício, é repetido, né, gente? Sódio, 1A, enxofre 6A. E por aí vai. Olha lá, ó. Nós já fizemos esse aqui, ó. Acabamos de fazer lá naquele exercício falso verdadeiro. Ó. E tem na apostila também o magnésio e o cloro. Tá?
Então, esse terceiro exercício é idêntico ao segundo. Vamos passar, não a gente perde tempo. Ah, bom. Quarto exercício. Engraçado, desconfigurou aqui, né? Quarto exercício. Em quais circunstâncias os compostos iônicos conduzem corrente elétrica? Vamos relembrar? O que é um composto iônico? Ele é formado por ligações iônicas. Quais são as substâncias que formam ligações? Quais são os elementos que formam um composto iônico? O metal, tá? Do lado esquerdo da tabela, principalmente 1A, 2A, e os ametais, então metais do lado esquerdo, e ametais do lado direito, principalmente colunas 6A e 7A. Então, quando um composto iônico se forma, eu tenho um cátion, que é um metal de carga positiva, porque quando ele perde elétron, ele fica positivo. Ligado a um ametal de carga negativa, aí a gente chama de ânion, tá? Então, essa ligação é uma ligação muito forte. O cátion positivo, por exemplo, sódio, ele está ligado ao cloro negativo, o cloreto. Então, nessa circunstância, o cátion positivo e um ânion negativo, eles se atraem com muita intensidade. O fato deles se atraírem com intensidade faz com que esse composto seja um sólido. Se ele é um sólido, essas cargas positivas e negativas não conduzem corrente elétrica. Então, no estado sólido, os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica. Aí a pergunta ali está assim, ó. Então, qual é a situação, quais são as situações em que esses compostos iônicos conduzem corrente elétrica? São duas. Se esses compostos forem dissolvidos em água, então se você pegar cloreto de sódio, que é um composto iônico, dissolver em água, tá? Aquela ligação sódio-cloro, ela vai ser quebrada devido à água. A água tem essa capacidade. Ela dissolve o sal, separando os cátions dos ânions. Ela tem a capacidade de separar o sódio positivo do cloro negativo. Aí sim, esses compostos poderão conduzir corrente elétrica. Então, primeira resposta. Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando Gente, se tiver algum microfone aberto aí, fecha aí para nós. Pode abrir, mas é pergunta, é para fazer pergunta, né? Senão dá interferência, né? Então, como é que os compostos iônicos conduzem corrente? Quando dissolvidos em água. Tem uma outra maneira também? Tem. Quando eles são fundidos. O que significa? Quando eles são aquecidos até o ponto de fusão, aí eles passam do estado sólido para o estado líquido. Quando isso acontece? Sem água. Quando isso acontece, os cátions e ânions têm mobilidade, eles conseguem se movimentar, tá? As partículas positivas e negativas se movimentam e são capazes de conduzir corrente elétrica também. Isso, gente, é o princípio de funcionamento das pilhas. Essas pilhas, bateria de celular, bateria de notebook, essas pilhas Rayovac comum, bateria de automóvel, bateria de carro, bateria de moto, funcionam assim. São compostos iônicos dissolvidos em água. Se você depois baixa aí na internet aí a imagem de uma bateria de automóvel.
Lá dentro existem substâncias com cargas positivas e negativas, são compostos iônicos. Tá? Por isso que a bateria ela é capaz de conduzir corrente elétrica. Ok? Muito. Depois vocês deem uma lida lá nas propriedades dos compostos iônicos. Para frente. 5. Analise as frases abaixo. A marca VOF. Os compostos iônicos possuem baixo ponto de ebulição. Mentira. Tá? Olha lá, porque as ligações entre os íons são fracas. Mentira, falso, fake. O ponto de ebulição e o ponto de fusão dos compostos iônicos, tá? Eles possuem um ponto de fusão e um ponto de ebulição alto, porque as ligações, elas são fortes. Só para vocês terem ideia, o ponto de fusão do cloreto de sódio é 800 graus centígrados. É 801, 802, um negócio assim. Então, essa primeira afirmativa é falsa. Segunda afirmativa, nas ligações iônicas, um dos elementos deve sempre doar, correto, mas o outro pode não recebê-los. Errado. Se tem um elemento doando elétrons, obrigatoriamente, acabamos de fazer exercício agora aqui, obrigatoriamente o outro tem que receber. Então, as duas afirmativas são falsas. 6. Gente, deu 11h50. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos avançar. Tem problema. Quem não puder, gente, quem não puder continuar, assista o vídeo depois, tá? Então eu vou avançar aqui mais uns 15 minutinhos, até 12h05, por aí, só para a gente avançar e preparar para o questionário, né? É engraçado, esse arquivo ficou desconfigurado na hora. Olha lá. Está saindo umas letrinhas pequenas. Eu vou consertar isso, tá? Depois da aula eu vou consertar isso. Vou consertar isso e substituir lá na página nossa do Moodle. Está lá, né? A apostila está lá. Olha lá. O conceito de ligação covalente se refere à ideia de... Qual que é a diferença da ligação covalente para a ligação iônica? Uma ligação covalente, ao contrário da iônica, não há formação de cátion e ânion. Não existe uma atração chamada eletrostática. Então, essa letra A aqui, gente, diz respeito à ligação iônica. Então, não é a letra A. A letra A diz respeito a quê? A atração entre cátion e ânion, lá da ligação iônica, lá da iônica. Tá? Então, não é a alternativa A. Muito menos a alternativa B. Par iônico seria um cátion e um ânion. Então, não é. Não diz respeito à ligação Nós estamos falando de ligação covalente. Letra C. Ligação covalente se refere à ideia de atração entre moléculas? Não. Ligação entre moléculas é outra coisa. Nós estamos falando de ligação entre átomos, tá? Letra D. Letra D. Ligação covalente se refere a elétrons livres? Não. Na aula passada, você se lembra que eu falei da ligação metálica? Então, essa letra D aqui, ó, diz respeito à ligação metálica. Não diz respeito à ligação covalente. Agora sim. Ligação covalente, a ideia é o compartilhamento de elétrons. O que significa isso? Não há nem
um átomo perdendo e nem o outro ganhando. Aqui no caso, eles compartilham elétrons. Quais são os átomos que formam ligação covalente? São os ametais, tá? São os elementos ametálicos que estão lá nas colunas 5A, 6A e 7A. E nessa dança aí, nessa brincadeira, também entra o hidrogênio, o H. O H está lá do lado esquerdo da tabela, só por uma questão de construção da tabela. O hidrogênio não é metal. O hidrogênio, H, forma ligação covalente, junto com os elementos das colunas 5A, 6A e 7A. Tá? Quais são os principais? Hidrogênio, nitrogênio, N, carbono, oxigênio, cloro, flúor, tá? São aqueles elementos lá do cantinho direito da tabela, né? Gás nobre não, né? Claro, né, gente? Gás nobre não. Então, são aqueles lá do canto direito, daquele canto direito superior da tabela. Mais o hidrogênio, mais o H. Então, a resposta correta aqui é a letra E. Essa sétima questão aqui, ó. Entre os átomos dos compostos KBr, o B aqui ficou pequenininho, chatíssimo, vou resolver isso. NH3 e HCN, as ligações predominantes são, vamos ver, no primeiro composto, esse KBr, o K, o potássio, é metal, coluna 1A. O Br é o bromo. O bromo está na mesma família do cloro, lá na coluna 7A. Então, essa substância aqui, ó, é metal com ametal. Cátion, ânion. Então, essa ligação aqui é iônica. Iônica. Então, não pode ser nem a letra A, nem a B, nem a C. Então, a resposta correta está aqui, ó. Iônica e iônica, um dos dois. Segunda substância. A substância ela é chamada de amônia. Amônia, tá? É nitrogênio, coluna 5A, ametal com hidrogênio. Essa ligação é uma ligação covalente. A ligação entre N e H é covalente. Aqui, ó. Ó. Tá? Então, não pode ser a letra D. É a letra E. Só para fechar, esse caso aqui, ó, todos eles são ametais. Hidrogênio, carbono, nitrogênio, tá? Essa substância tem uma ligação covalente aqui e outra aqui. Então, essa ligação é covalente. Resposta correta, letra E desse exercício. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Ligação. Vocês tentem fazer a ligação. Não, vamos fazer esse oitavo aqui. Vamos fazer esse oitavo. Tá? Eu vou fazer lá no papel lá. Então, vamos voltar lá no papel. Deixa eu anotar aqui. Letra A, oitavo exercício. Letra A, 2 átomos de flúor. E letra B, um átomo de flúor e outro de hidrogênio. Beleza, então vamos voltar lá para a gente fazer. Tá, gente? Eu estou passando do tempo aqui um pouquinho. Vocês me desculpem, mas é preciso a gente fazer isso. Nós não temos alternativa. Ok? Apareceu lá o nosso papelinho. Tá lá? Estou seguindo, tá? Se não tiver aparecido, alguém me avisa. Se tiver aparecido, não precisa falar nada. Então tá lá. Flúor. O flúor está na coluna 7A. Se o flúor está na coluna 7A, significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência.
Então, essa representação ali é a representação que a gente chama de Lewis, tá? Ou também pode chamar de representação eletrônica. Como é que eu faço isso? Eu coloco o símbolo do elemento com o número de elétrons de valência. 7A, 7 elétrons. O que o exercício oitavo está pedindo para a gente? Está pedindo para a gente fazer a ligação entre dois átomos de flúor. Como é que eu faço isso? Eu coloco esses dois átomos. Eles, ambos, têm 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vem agora a seguinte questão. Como são dois átomos de flúor, e são dois átomos de um ametal, de um não metal, a tendência desses átomos é ganhar elétrons. Uai, como é que fica então? Lá na ligação iônica, estava tranquilo. Eu tinha um metal, cuja tendência era perder elétrons, doar elétrons, e um ametal, cuja tendência é ganhar. Então, lá na iônica, vamos fazer a comparação. Tá? Lá na iônica, tinha um átomo querendo perder e o outro querendo ganhar, o ametal. Então, lá era juntar fome com a vontade de comer, né? Tá? Eu dou para você, e o outro, então me dá. Aqui não. Aqui nós temos dois átomos que querem ganhar. Então, nenhum deles perde e nenhum deles ganha. O que acontece, então? Isso aí, gente, é a base da ligação covalente. O que acontece, então? Eles vão compartilhar esse par de elétrons aqui. Então, aquele par de elétrons passa a fazer parte da eletrosfera dos dois átomos. Então, na hora de contar o octeto para cada um dos átomos, a gente tem que levar em conta esses dois elétrons. Então, vamos contar os elétrons do lado esquerdo, do átomo esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse par, ele vai fazer parte dessa eletrosfera, tá? E também faz parte da eletrosfera desse átomo da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que a gente observa? Os dois átomos vão ter o octeto completo por meio de um mecanismo chamado de compartilhamento. Sabe o que acontece aqui, gente? As eletrosferas, elas se interpenetram. Tá? Essas eletrosferas, elas se interpenetram. Olha lá o desenho que eu fiz. Tá? Ao contrário da ligação iônica. Na ligação iônica, as eletrosferas não se interpenetram. Na ligação iônica, olha lá, as eletrosferas se tocam, se tangenciam. Olha lá. Aqui, por exemplo, ó, a ligação entre o sódio, metal, e o flúor, a metal. O sódio perdeu, fica positivo, cátion. O flúor ganhou, fica negativo, ânion. Essas eletrosferas aqui, ó, elas se tangenciam, elas se tocam, elas não se interpenetram. Já aqui, não. Aqui, as eletrosferas se interpenetram. Tudo bem, gente? Então, esse é o mecanismo da ligação covalente. Como é que fica a fórmula química? Fica assim, ó. A fórmula química fica assim. Fica F, vou descrever aqui, ó. Olha lá. Fica F índice 2. O que significa? Que aqui agora sim é molécula. Isso é molécula. Tá? F índice 2, F2. Essa molécula, ela é formada por dois átomos do mesmo elemento. Ela é formada por dois átomos do elemento flúor.
Tá? Vamos em frente. Vamos em frente. Eu vou fazer esse aqui, gente, e depois vou fazer um fora do exercício da lista, que vou fazer a água. Vou fazer a água, tá? Então tá. Tá lá. Hidrogênio. O hidrogênio não é metal, ele está na coluna 1A, mas ele não é metal. Pelo fato de ele estar na coluna 1A, ele tem só um elétron na camada de valência. Tá? Já vou adiantar para vocês, o hidrogênio não necessita completar o octeto, não necessita completar o octeto para ficar estável. O hidrogênio precisa apenas de um par de elétrons. É por causa daquela camada K lá da eletrosfera, né? A camada K comporta só 2 elétrons. Então, a ligação entre o hidrogênio e o flúor, a ligação entre o hidrogênio e o flúor está na coluna 7A, nós já sabemos, né? Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso aqui, o mecanismo é o mesmo do anterior. É compartilhamento de elétrons. Mas lembrem-se, o hidrogênio é uma exceção. Ele não precisa de 8 elétrons. Para ele se estabilizar, ele necessita apenas de um par. Então, ó, ele estabilizou, está lá, com o seu parzinho, tá? O flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa configuração mostra que o flúor está estável com 8 e o hidrogênio também. Tem uma outra maneira de representar, que é essa aqui, ó. Que eu esqueci de mostrar ali em cima, ali. Vou voltar lá. Esse traço representa uma ligação covalente simples. Simples, né? Tá? O que é uma ligação covalente simples? É quando um único par é compartilhado. Ali em cima também, tá? Ali em cima, vamos voltar aqui, ó. Só tem um par. É uma ligação covalente simples. Olha lá. É uma ligação covalente simples também. Como é que fica a fórmula química dessa substância aqui? A fórmula química fica HF. Essa substância, então, nós vamos aprender isso no próximo capítulo. É o fluoreto de hidrogênio, tá? Também chamado de ácido fluorídrico, extremamente tóxico, extremamente corrosivo. Tá? Esse ácido, no laboratório, ele é guardado, esse ácido aqui, em frascos de um plástico especial, porque se guardar no vidro, ele corrói o vidro. Tá? Aqui no campus Ouro Preto, nós temos esse ácido lá armazenado. É extremamente perigoso, tá, gente? É o HF. Ok? Antes da gente terminar, eu vou fazer mais... Tudo bem, gente? Posso continuar aqui? Vou continuar mais uns 10 minutinhos, tá? Eu estou preocupado. E depois que a gente fechar a aula de hoje, vocês vão me mandando perguntas pelo chat. Me manda perguntas, se precisarem, na hora de resolver a lista, me manda pergunta pelo chat lá da sala do Moodle. Vocês vão me perguntando e eu vou respondendo para vocês. Mas eu quero fazer essa substância aqui, ó. Eu quero fazer a ligação entre hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio está na coluna 1A, oxigênio na 6A. Aí como é que fica? Hidrogênio tem um elétron de valência, já sabemos disso. O oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai acontecer? Se o hidrogênio compartilhar... Deixa eu mudar isso aqui. Espera um pouquinho. Vou tirar daqui, ó. Vou tirar isso daqui.
Vou colocar aqui. Passei para o lado de lá, tá? Passei para o lado de lá. Aqui não tem nada, não. Não tem nada, não. Sai daí. Então, ficou rabiscado. Deixa eu fazer de novo. Hidrogênio, oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na hora que... Quando o hidrogênio... Esquece aqui. Quando o hidrogênio for formar ligação química com o oxigênio, como ambos são ametais, nesse caso o hidrogênio tem comportamento ametálico, né? Eles vão compartilhar elétrons. Aqui não há perda e ganho, aqui, isso aqui não é ligação iônica, é covalente. Então vai haver esse compartilhamento aqui. Nesse caso, esse átomo de hidrogênio está satisfeito. Ele está satisfeito. Tá? Com seu parzinho, o hidrogênio, nós já falamos, necessita apenas de um par. Já o oxigênio, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oxigênio ainda não está satisfeito. Ele ainda não está com o octeto completo. Para isso, então, a gente vai precisar de outro átomo de hidrogênio. Então, outro par de elétrons vai ser compartilhado. Como é que vai ficar, então? Esse está satisfeito, esse está satisfeito, o oxigênio, 2, 4, 6, 8, está satisfeito. Aí, aqui, ó, essa representação aqui chama uma representação estrutural. Cada par é representado por um tracinho. Então fica O, H, um traço O, outro traço H. Olha lá. Como é que a gente representa a fórmula dessa molécula? A gente representa a fórmula dessa molécula assim, ó. Tá? O oxigênio à direita, porque ele está à direita na tabela periódica, né? E o hidrogênio à esquerda, porque na tabela ele está à esquerda. Essa é a nossa famosa água, né? Sem a qual não existiria vida na Terra. Tá? Ok, gente? Vamos fazer mais um exemplo aqui? Está quase acabando, mais 5 minutinhos a gente acaba. Aí depois vocês vão me perguntando, tá? Lá na sala do Moodle lá. Vamos fazer a ligação entre carbono e oxigênio. O carbono está na coluna 4A. O oxigênio está na coluna 6A. Então vamos lá. Se o carbono está na 4A, o carbono possui 4 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4. Já o oxigênio, nós já sabemos, está na coluna 6A. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ambos são ametais, a ligação é covalente. Eles estão lá no canto direito da tabela. Então aqui ninguém perde, ninguém ganha. Os pares de elétrons vão ser compartilhados. Então, se a gente compartilhar esse par, o oxigênio vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele precisa compartilhar mais um par aqui. Aí sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio, ó, está satisfeito. O oxigênio está satisfeito. Tá? Olha lá. Ele vai estar, esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai estar com o octeto completo. Mas o carbono não. O carbono aqui, ele não está com o octeto completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para isso, então, vai ser necessário um outro átomo de oxigênio que vai compartilhar também ali, ó, 2 pares.
Ó. Então, nesse caso aqui, gente, nesse caso aqui, quantas ligações estão presentes? Duas. Essas ligações aqui são chamadas de ligação covalente dupla, tá? São quantos pares? 2 pares aqui, 2 pares ali. Só que quando eu tenho um átomo, 2 pares, outro átomo, essa ligação é chamada de covalente dupla. Covalente dupla. Então, aqui são 2 ligações covalentes duplas. Como é que fica a fórmula dessa substância? Fica assim, ó. Ó. Olha lá. Um átomo de carbono para 2 átomos de oxigênio. Esse é o famoso gás carbônico, né? Esse gás aqui, todo mundo sabe, ele é responsável pelo chamado efeito estufa na atmosfera, né? Tá? Aí vem a seguinte pergunta: o efeito estufa, ele é prejudicial ao meio ambiente? Não. O efeito estufa, ele é benéfico para a vida na Terra. Alguém aí deve estar pensando, esse cara aí, o Lucas, endoidou. Nada disso. Se não fosse o efeito estufa, a Terra seria gelada, não existiria vida na Terra, não existiria, porque a Terra seria fria, se não fosse o efeito estufa, causado pelo gás carbônico, tá? O problema está no fato de que, nos últimos 200 anos aí, mais ou menos, a partir da Revolução Industrial, tá? A quantidade de gás carbônico que está sendo despejado na atmosfera está só aumentando. Por quê? Porque indústria queimando carvão, queimando gás natural, ônibus, caminhão, navio, trator, né? Locomotiva, queimando óleo diesel, automóvel, motocicleta, queimando gasolina, queimando etanol. Todos esses combustíveis contêm carbono. Aí na hora que queima, liga no oxigênio, aí libera gás carbônico. Então, a quantidade de gás carbônico na atmosfera está só aumentando nos últimos 200 anos. Tá? Aumentou basicamente 50% desde a Revolução Industrial até agora. Aí isso faz o quê? Isso faz com que a temperatura na Terra aumente. Então, aquele equilíbrio que sempre existiu, mais ou menos ali, de inverno, verão, temperaturas não muito quentes e nem muito frias, tá? Esse equilíbrio está sendo quebrado. A temperatura dos oceanos está aumentando, 1 grau, 2 graus, está derretendo as geleiras dos polos. Ou seja, o aumento do gás carbônico na atmosfera está aumentando a temperatura média da Terra e está causando as chamadas mudanças climáticas. Né? Bom, ok? Então, para fechar, aqui essa substância aqui, ó, só para fechar, ela aqui, ó. Vou direto aqui na fórmula. Esse gás, tem um nome de metano. Ele é um gás existente nos pântanos e é também um combustível chamado gás natural, né? Lá em BH, boa parte da cidade hoje não usa mais botijão, usa isso aqui, né? Tá? Aqui é a fórmula dele, ó. Já vou direto aqui, ó. Olha lá. Aqui é a fórmula dele. Aqui tem quantas ligações covalentes, hein? Tem 4 ligações covalentes simples. 1, 2, 3, 4. Ok? Não vou nem fazer a fórmula de Lewis aqui, não. Se a gente quisesse fazer, dá para fazer, ó. Aqui, ó. 1, aqui. Olha lá. Tá?
Então, aqui nós temos 4 ligações covalentes simples. Já esse outro, o último aqui agora, o último, essa outra substância aqui, ó, tá? É o ácido cianídrico, substância extremamente tóxica, extremamente venenosa. É assim, ó. O nitrogênio, esse elemento aqui, ó, o nitrogênio, tá? Está na coluna 5A. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele precisa compartilhar, ó, 1, 2, 3. Aqui o hidrogênio com o seu parzinho, está satisfeito? Está satisfeito? O carbono com 2, 4, 6, 8. Olha lá. Olha lá. Quantas ligações a gente tem nessa molécula? Duas ligações. Uma ligação simples e uma ligação covalente tripla. Tá, aqui uma ligação simples, uma simples e uma tripla. Ok, gente? Deixa eu... Na verdade, deixa eu... Então, já são quantas horas? Já são meio-dia alguma coisa? Vamos encerrar por aqui, tá? Deixa eu ver o que está aparecendo. Vocês estão me enxergando? Eu não estou me enxergando. Sim. Está me enxergando? Tá. Vamos lá ver, tal, deixa eu ver. Então, ok. Então, gente, vamos encerrar por aqui. É claro que... Deixa eu ver só mais uma coisa aqui, espera aí. Vocês estão... Deixa eu ver se apareceu ali a lista de exercícios. Só um minutinho. Só para... Não, apareceu essa lista aí? Deixa eu ver. Apareceu. No meu telefone não está aparecendo. Então tá aí. Vamos lá. Então, gente, o restante das... Engraçado. O restante das questões... Tá vendo o exercício número 11 ali, ó? Eu já fiz alguns ali para vocês, né? O metano, tá? Então, vocês vão fazendo, vão pesquisando, e à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês vão me questionando, me fazendo perguntas lá no chat lá da nossa sala, lá do Moodle, ok, gente? Essas 3 últimas aqui, ó, essas 3 últimas, dizem respeito à ligação metálica. Elas dizem respeito à ligação metálica. Ligação metálica não tem erro. Ligação metálica não tem erro. O que é a ligação metálica? Qual é a diferença dela da ligação iônica e covalente? Iônica é metal a metal, iônica. Cátion. Covalente, ametal com ametal. Aí nessa história também entra o hidrogênio. Já na metálica, não entra ametal na história. É ligação apenas entre átomos de um metal. E o que explica isso aí? É aquilo que a gente conversou na aula passada. É a chamada teoria do mar de elétrons. Por que isso? Da nuvem de elétrons. Cada átomo metálico produz, o metal, a tendência do metal não é perder elétrons? Então, cada átomo metálico, tá? Ele libera um elétron da sua camada de valência. O exemplo mais famoso é o cobre. O cobre, a sua última camada de valência tem um elétron. E está muito longe do núcleo. Então, esse elétron, facilmente é deslocado da eletrosfera. Então, quando eu tenho um metal cobre, são vários átomos de cobre
que perderam, cada um deles perdeu o seu elétron, liberou o seu elétron. Então, esses elétrons que cada átomo desse libera são chamados de elétrons livres. Então, o que possibilita a ligação entre aqueles átomos metálicos é a presença dos elétrons livres. Porque os átomos metálicos, os cátions metálicos, eles só se mantêm unidos devido à presença desses elétrons livres, esses elétrons deslocados das camadas de valência. Esses elétrons funcionam como uma espécie de cola, entre aspas, né? Os elétrons livres, eles permitem que os cátions metálicos fiquem colados uns aos outros, tá? Inclusive os metais, o ponto de fusão deles é alto. Você tem ideia, o ferro, o ponto de fusão do ferro metálico é 1500 e tanto, 1300 e tanto, agora estou em dúvida, tem que olhar na tabela. Graus Celsius, tá? Então, a coesão dos metais, dos cátions metálicos, ela se mantém por causa dos elétrons livres. O que mais? Quando você pega um pedaço de um metal e submete a uma diferença de potencial elétrico, esses elétrons deslocados, que a gente chama de elétrons livres, eles se movimentam pelo metal. Por isso que eles são excelentes, nem todos, né? Por isso que eles são bons condutores de corrente elétrica. O ouro é um dos melhores condutores de corrente elétrica. Tá? Porque a eletrosfera do ouro, do átomo do ouro, é grande pra caramba. E ele tem um eletrinho lá na sua camada de valência, que facilmente se movimenta, né? O ouro é um excelente condutor de eletricidade. São bons condutores também de calor, tá? Pela mesma razão, porque esses elétrons começam a vibrar. Você pega uma colher de metal, coloca dentro de uma panela com feijão quente, pega uma concha de metal e coloca dentro da panela com feijão quente, rapidinho aquela concha esquenta. Você vai pegar lá, está quente, até queima a sua mão, tá? Inclusive, esse é um dos motivos de acidente doméstico, né? Tá? Porque o metal quente, ele não tem aparência de quente, não. A não ser quando chega próximo ao ponto de fusão, ele fica vermelho. Mas se ele não estiver próximo ao ponto de fusão, ele está quente pra caramba, você não percebe, aí mete um mãozão lá, né? Tá? Então, o metal, ele é bom condutor de calor também por causa dos elétrons livres. Eles começam a vibrar e começam a conduzir calor. Esses elétrons livres também são capazes de conferir brilho ao metal. Os metais, é claro que a superfície tem que ser polida, né, gente? Se a superfície não tiver polida, lixada, não vai dar para ver. Mas se ela tiver uma superfície metálica polida, tá? A coisa mais fácil de ver é uma superfície metálica polida, uma peça, uma colher. Aquele brilho característico dos metais é devido à existência dos elétrons livres. Aqueles elétrons que estão na superfície do metal, eles recebem a luz incide sobre aqueles elétrons da superfície, tá? E os elétrons absorvem uma certa quantidade de energia da luz e devolvem uma outra quantidade de energia, conferindo brilho ao metal. Inclusive conferindo cor ao metal. O cobre não tem uma cor, né, meio marrom, assim, castanho? Essa cor marrom, acastanhada e brilhante do cobre, né? Todo mundo conhece o metal cobre. É por causa dos elétrons livres. Lá no aço inox é a mesma coisa. Aquele aspecto brilhante ali, tá? É devido à existência dos elétrons livres. Tudo bem, gente? Aí, liga metálica, a resposta para isso aí está lá na apostila. E vocês... eu coloquei um vídeo lá na sala do Moodle, tá? Lá no capítulo Ligações Químicas, semana passada.
Alô, pessoal. Voltei. Vocês estão me escutando? Agora tá dando para ouvir. Me desculpem, a minha internet aqui caiu. Minha internet aqui está igual vagalume, acende e apaga. Então, me desculpe, mas só fechar aquele comentário. Lá na sala do Moodle, lá no bloco Ligações Químicas, eu coloquei um vídeo na semana passada sobre sobre ligas metálicas, sobre ligação metálica, tá? Esse vídeo é interessantíssimo, é muito interessante. Não deixem de assistir esse vídeo sobre ligação metálica, sobre ligas metálicas. Ele é muito interessante. Ok? Então, gente, um grande abraço para vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida, vai me perguntando lá no chat lá da nossa sala do Moodle, tá? Até a próxima semana para todo mundo. Semana que vem, nós vamos começar funções químicas, óxidos, hidróxidos, ácidos, sais, hidretos, que é continuação, na verdade, é continuação desse capítulo ligações. Um depende do outro. Ok? Muito bem. Gente, um abraço. Vou parar a gravação. Um abraço.